Então, vamos mais um vídeo, lendo a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: para o nosso crescimento espiritual, para nosso entendimento, para que nós venhamos ter vida com abundância, para que venhamos ter fé, ser encorajado, para vencer todas as astutas e ciladas do inimigo, para que venhamos ser fortes e corajosos. Vamos ler então esta palavra que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que o mundo foi feito pela palavra de Deus. Foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais sacrifício do que Caim, pelo qual ele alcançou testemunho de que era justo diante de Deus, e teve testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala, né? A fé ainda fala, depois de Abel morto, ela ainda continua falando. E pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Quer dizer, ele estava vivo e foi levado diretamente para o céu sem precisar morrer. Sem essa carne nossa, essa carne que nós temos, antes dela acabar, aliás, sem ela acabar aqui na terra, ser jogada aqui na terra, ele foi totalmente transformado em um corpo no qual é incorruptível, né? Sem precisar morrer. Então, Enoque, ele foi um deles que não morreu, ele foi transladado. Na Bíblia eu conheço até aqui duas pessoas, dois homens, dois seres humanos que não morreram, e sim, ele foi transformado de um corpo mortal para o corpo imortal e foi direto para o céu. E não foi criado, voltando aqui, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o confiam, daqueles que o buscam e que o confiam. Então, meus amigos e meus irmãos que estão lendo a palavra de Deus nesse dia comigo, veja aqui o que Deus nos diz, nos instrui, né? Porque todos os seres humanos que são filhos de Deus, se consideram filhos, servos de Deus, amigos de Deus, eles vivem através da fé. A maioria, quase ninguém viu a Deus. Muitos falam que viu por visão, que foi no céu e tal, mas eu, nesses 30 e poucos anos que eu tenho de caminhada com Cristo, eu vou te falar que eu nunca vi, ainda não vi a Deus, ainda não vi a Jesus face a face. Eu vejo ele através de eu olhar para o meu próximo ser humano, porque a palavra de Deus diz que o ser humano é a imagem e a semelhança de Deus. Então, eu estou me preparando para um dia ver ele face a face, mas por enquanto eu vejo ele através de eu olhar para o meu próximo, né, com coração de amor, de misericórdia, por mais que seja aquele que ainda está distante dos caminhos do Senhor, que não tem a prática da palavra de Deus, de buscar conhecer e entender a palavra de Deus, eu procuro amar a eles e ver na vida deles a Deus, né? Por mais que muitas das horas o inimigo, a pessoa acaba fazendo transparecer, em vez de Deus na vida, o inimigo, né, de nossas almas. Mas
Isso aí é responsabilidade pessoal de cada um. Então, aqui, meus amigos e irmãos, nesta passagem de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 11, a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê e o testemunho daquilo que nós esperamos, né? Então, é pela fé que o cristão acredita que vai morrer e vai ressuscitar. É pela fé que o ser humano, o cristão, a pessoa que crê em Deus, que lê a Bíblia, que acredita, que tenta viver através da Bíblia, é pela fé que ele acredita que ele não vai ficar lá debaixo do chão morto, né? E sim que ele vai ressuscitar, que Jesus vai ressuscitar, assim como ele ressuscitou, Deus ressuscitou Jesus, Jesus vai ressuscitar todos os seres humanos que crê nele. E também é pela fé que nós, cristãos, acreditamos que Jesus vai voltar para buscar todos aqueles que lê a palavra, que acredita, que busca renunciar, né? Renunciar aos seus defeitos, renunciar às suas deficiências, né? Às suas práticas erradas, que não tem prazer nas práticas erradas, mas que procura com Deus na frente, através do sangue de Jesus, ser liberto de todo pecado, de toda maledicência, de toda tristeza, de todo ódio, de todo rancor, de toda falta de amor ao próximo, de toda falta de perdão, de toda maldade, né? E se você quiser encontrar o que é que significa viver pela fé e ter um encontro verdadeiro com Cristo, ser salvo em Cristo Jesus, ser transformado, ser santificado, ser santo, porque a palavra de Deus diz: sede santo, assim como eu sou santo. E filho de Deus, não existe filho de Deus capeta, né? Filho de Deus é santo, porque ele diz para que nós venhamos ser santo, assim como ele é santo. Será que existe um meio de um ser humano parir um cachorro? Será que existe meio de um cachorro parir um ser humano? Então, vamos supor, Deus também, ele não pariu, que palavra, né? Deus também, ele não pariu o capeta, né? A imagem e a semelhança de Deus é o ser humano. E eles, quando eles aceitam Jesus como seu único suficiente Salvador, ele se torna filho, ele se torna santo, ele se torna amigo, ele se torna servo de Deus. Então, vale a pena nós acreditar na palavra de Deus, ter fé em Deus e acreditar e renunciar aos nossos defeitos e ser galardoado com a coroa da vida quando partimos dessa vida para outra. Porque no versículo 6 aqui está escrito: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que os buscam, dos que esperam, dos que buscam, dos que acreditam. Precisamos acreditar que somos curados, precisamos acreditar que se não formos curados da enfermidade, que se nós passarmos dessa vida para outra, vamos passar para uma melhor, para uma vida melhor, onde não vai ter tristeza, onde não vai ter dor, onde não vai ter perseguição, onde não vai ter ódio, não vai ter rancor, onde não vai ter morte. Precisamos ser galardoado pela fé, né? Através da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, dos propósitos de Deus, do amor de Deus, de Jesus Cristo, que foi cravado ali na cruz do Calvário para que levasse sobre si todos os meus pecados, os seus pecados, as nossas falhas, e assim nós viver em novidade de vida. E neste momento, meu amigo, meu irmão, eu espero que essa palavra venha a ser de efeito, que o Espírito Santo trabalhe na sua mente, no seu coração, que de uma certa forma que você não venha se compactuar, né, se alegrar apenas nesse mundo aqui agora, mas que você procura se alegrar no porvir, depois que nós despirmos dessa vida para outro, deixar esse corpo, que nós venhamos deixar, mais ciente que nós vamos se revestir de um outro corpo no qual nunca vai morrer, nunca vai acabar. E vamos usufruir eternamente da boa e perfeita vontade de Deus que foi consumada em Cristo Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus e desejo que vá bem em todas as áreas da sua vida. Amém, meu amigo, meu irmão. Deus te abençoe.